Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Hoje nós estaremos trazendo um tema que entendemos de grande importância para a nossa vida cristã. Acabamos de preparar esse tema e estaremos lendo. Você vai perceber que estaremos lendo e ao passo que nós vamos lendo, estaremos fazendo as nossas considerações. O tema é o seguinte: o interesse de Deus pela política. Amados, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que servimos, ele se interessa por política. E como seus servos, seus filhos, nós devemos também nos interessar, mas sem se corromper, sem misturar a política com o evangelho da salvação. Entre tantos textos bíblicos, nós poderemos destacar dois que corroboram que Deus ele se envolve e tem interesse pela política. Daniel capítulo 2, versículo 21 está escrito: ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, é ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Estabelecer reis ou destituir reis fala de política. 1 Samuel 16:1: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Esse texto fala do episódio da unção, da escolha e da eleição de Davi para rei de Israel. Isso fala de política. Deus tem interesse sim na política. O problema, irmãos, é que o erro está em nós, eleitores, e não na política. Se o eleitor resolver ser honesto consigo mesmo, não é? E com a coletividade, se deixar de pensar somente no seu umbigo, né, nas suas necessidades pessoais e pensar no coletivo, veremos o quanto pode ser salutar, honesta, ética e decente a política brasileira, amados. Nós temos que abrir os olhos para isso. Se o eleitor resolver ser honesto consigo mesmo e com a coletividade, se deixar de pensar somente em si, não é? E nós vamos ver como a coisa irá mudar. Não é? E nós temos que dar esse passo como povo de Deus, como cristãos autênticos, como servos de Deus. Muito bem. O problema, amados, é que boa parte do eleitor brasileiro acha que todo cidadão que se candidata a um cargo político é rico, que tem dinheiro à sua disposição para comprar votos e fornecer benesses, como, por exemplo, combustível para carro, dinheiro emprestado e tantas outras, como passagens para viagem, material de construção, emprego fácil. São aquelas pessoas que querem se envolver com a política, estar junto do político para conseguir um emprego fácil. Para ele, para a esposa, não querem trabalhar, só ganhar dinheiro fácil. Não é? Inclusive também coisas banais do dia a dia, como por exemplo uma grama para o seu jardim, um saco de cimento para chapiscar o seu muro e por aí vai. E também para infraestrutura de eventos cristãos, de eventos religiosos. Observe como as pessoas de mau caráter, desprovidas de ética, moral e decência, amados, se comportam na época de campanha eleitoral. Veja só. Primeiro, se era amigo do candidato, para apoiá-lo pede logo um emprego ou um dinheirinho mole, não importa a origem desse dinheiro, tá certo? Promete ao amigo votos que não existem somente com o objetivo de conseguir vantagens. É mau caráter. Realiza compras no cartão de crédito do candidato prometendo pagar posteriormente, mas a intenção é se apropriar do recurso e ainda fica ele e os seus parentes jogando indiretas ao político. Fulano é candidato e candidato paga tudo, não é mesmo? Pode tudo. E aí, fulano, tu é candidato mesmo, então tu pode pagar tudo, não é? Paga essa dívida aí, perdoa essa dívida. Eu não estou falando, amados, daquelas pessoas amigas que muitas vezes procuram o político amigo, o seu amigo, não o político, por uma necessidade. Não estou falando dessas pessoas, porque isso faz parte do nosso dia a dia e estamos para ajudar uns aos outros. Ele pede dinheiro emprestado ao candidato com a intenção de não pagar ou sabendo que jamais terá condição para saldar a dívida. Todo deslocamento ou viagem que ele ou a sua família vai realizar pede combustível ao candidato. Qualquer necessidade na sua casa, ele corre para pedir ao amigo candidato. Tudo que realiza é com mentira e má intenção, visando sempre vantagens pessoais, não se importando em qual seja a origem dessas vantagens. Ele não está nem aí. E no final das contas, amigos, ele nem vota no amigo candidato e não consegue nem 10% dos votos que prometeu ao amigo. Pois, como mau caráter que é, o objetivo dele não era ajudar o seu amigo e sim se aproveitar do candidato na campanha eleitoral. Veja que situação. O segundo, se é um líder cristão, recebe vários políticos em seu gabinete para descobrir qual deles irá lhe fornecer a maior benesse. Isso quando não trai os políticos corruptos, recebendo benesses de vários e prometendo voto a todos. Mente descaradamente para os políticos, dizendo que consegue praticamente todos os votos dos membros da igreja que dirige. Imaginem só, um pastor evangélico recebendo 5 mil reais de um político corrupto em seu gabinete e logo após a saída do político, o pastor vai à tesouraria da igreja e pede para o tesoureiro dar entrada em 500 reais de dízimo. Ele dizima do dinheiro da corrupção. Eu conheço um tesoureiro da nossa igreja que conhece muito bem, sabe muito bem de uma história semelhante a essa. Um certo pastor evangélico em uma reunião da igreja teve a coragem de contar para os membros a seguinte história, abre aspas.
Essa semana eu estive na prefeitura para falar com o prefeito, e aí a secretária me perguntou quem eu era e com quem desejaria falar. Aí me identifiquei e disse que desejaria falar com o prefeito. Então ela me mandou sentar e aguardar a vez. Se a igreja tivesse um vereador ou um político, eu não passaria por nada disso. Fecha aspas. Infelizmente, amados, infelizmente, esse péssimo exemplo serve para retratar a realidade e os pensamentos de alguns líderes cristãos, os quais acham que podem manipular os membros da igreja como massa de manobra e fazer da igreja um curral eleitoral para eleger políticos que sirvam apenas para servir a cúpula daquela igreja e para facilitar os arrumadinhos para fulano e beltrano, como esse da história desse pastor, o qual acha que por exercer tal cargo pode passar na frente das pessoas, pode furar as filas de espera onde chega. O eleitor mau caráter em geral, amigos, quer eleger políticos para lhe servir em seus pedidos pessoais antiéticos e imorais, como furar a fila nos postos de saúde, hospitais, laboratórios e exames, furar a fila nas escolas para matricular os seus filhos. Infelizmente, muitos candidatos a cargos políticos se rendem a esses pedidos absurdos de eleitores corruptos, aos seus caprichos, e para supri-los, não fabricam dinheiro, mas se endividam, vendem o que têm e até roubam para se elegerem. E sendo eleitos, surge então uma nova casta de corruptos, os quais com certeza darão troco, porque estão dando aí o troco, não é? A esses eleitores corruptos, que votaram nele vendendo seu voto. É exatamente o que estamos vendo na politicagem brasileira, na política do Brasil, amados. Nós, como cristãos, temos que fazer a diferença, não é? Eu sou evangélico, trato aqui do exemplo de pastores corruptos, porque amo a igreja do Senhor aqui na terra. Nós temos que nos levantar como atalaias, irmãos. Vamos acabar com essa hipocrisia de estar escondendo, empurrando para debaixo do tapete o comportamento medíocre, corrupto, insano, hipócrita de muitos que estão introduzidos no seio da igreja para envergonhar a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.